Minha ex-namorada quer tentar novamente. Minha ex-namorada e eu nos conhecemos há 6 anos, e desde o primeiro dia, nos demos bem como duas ervilhas numa vagem. Depois de 2 anos e meio juntos, ela engravidou. Já havíamos conversado sobre filhos antes e ambos queríamos uma família, mas não depois de apenas 2 anos juntos. Conversamos muito sobre isso, perguntamos a alguns amigos nossos que já têm filhos e finalmente decidimos ir em frente. Também concordamos que mesmo que a nossa relação não dure, o bem-estar do nosso filho estará sempre em primeiro lugar. Pouco antes do bloqueio em 2020, 3 semanas antes da data prevista para o parto, demos as boas-vindas a uma menina perfeita e ambos estávamos completamente apaixonados. Foi um grande ajuste, mas nossa menina era um anjo e nos estabelecemos como pais rapidamente. Tudo estava indo bem no início, mas 3 meses depois tudo mudou. Eu estava trabalhando até tarde quando recebi uma mensagem de minha mãe dizendo que minha namorada deixou nossa filha com ela enquanto ela fazia algumas tarefas, mas 4 horas depois ela não havia retornado e agora não atendia o telefone. Liguei também, mas ela também não me atendeu. Saí do trabalho, peguei minha filha e fui para casa procurar um bilhete da minha namorada. Ela disse que não conseguia lidar com o estresse do bloqueio e do bebê e que só precisava de um tempo para clarear a cabeça. Ela também disse para não ligar e que conversaríamos em breve, mas os dias se transformaram em semanas sem nenhum contato dela ou de qualquer outra pessoa além de sua irmã, que visitava sua sobrinha com frequência, mas nunca mencionou minha namorada. 3 anos depois, minha ex-namorada está lentamente começando a entrar em contato novamente. No começo foi lento, curtir fotos da nossa garota no Instagram e comentários estranhos, mas foi só até a semana passada. Ela me enviou uma mensagem dizendo que tinha visto como nossa filha e eu estávamos e perguntando se poderíamos nos encontrar. Eu estava relutante, mas concordamos antes de nossa filha nascer que o bem-estar dela era o que mais importava, então, com relutância, concordei em nos encontrar para um café para que ela pudesse ver nossa filha, mas estou pensando melhor. Como posso perdoá-la por me abandonar, e mais importante, por abandonar nossa filha? Conforme combinado, minha ex e eu nos encontramos há alguns dias em um café local e cheguei cedo para tentar decidir o que diria ela depois de 3 anos. Embora eu não tenha mencionado isso em minha postagem original, não tinha intenção de trazer nossa filha junto. Minha ex tinha números de contato de membros da minha família, então ela estava com uma colega de trabalho. E quando minha ex chegou, ela estava um pouco desapontado, mas não tão surpreso ao ver que estava sozinho. Os minutos seguintes consistiram principalmente em conversa fiada antes de finalmente nos dirigirmos ao enorme elefante na sala, onde ela esteve escondida durante 3 anos da vida de nossa filha. Ela admitiu que sofreu muito com a depressão pós-parto e não suportava demonstrar isso na frente da nossa filha. Ela reconheceu que deixar o jeito que fez era errado, mas queria poder se concentrar apenas em si mesma enquanto fazia terapia. Perguntei por que ela demorou 3 anos para ressurgir. Ela enviou uma mensagem no primeiro aniversário de nossa filha, mas foi só isso, e ela desabou admitindo que estava com tanto medo do que eu pensava dela por ter desaparecido. De certa forma, ela estava certa em ficar com medo porque, embora eu conseguisse aceitar o abandono, fiquei furioso porque ela deixou nossa filha. Ao longo da nossa conversa, percebi que ela cresceu muito como pessoa nos últimos anos, o que é alguma coisa. Conversamos por mais de 1 hora e quando finalmente me levantei para sair, ela perguntou onde estávamos. Eu disse a ela que agradeço por ela estar realmente tentando virar uma nova página, mas vai levar algum tempo para eu seguir em frente. Mas como uma demonstração de boa fé, mostrei a ela um vídeo de nossa garota. Tem cerca de 6, 7 meses, mas é o meu favorito. É ela e uma das vacas do meu pai mugindo uma para a outra. Pouco antes de partir, consegui o número de telefone dela para que possamos manter um contato adequado, em vez de através das redes sociais, e concordei em enviar a ela algumas fotos de nossa garota. Agradeço todos os conselhos que recebi da última vez e estou me perguntando para onde iremos meu ex e eu a partir daqui. Minha esperança é que possamos coexistir e manter uma amizade saudável pelo bem de nossa filha, mas depois do que aconteceu antes, é difícil confiar totalmente em minha ex. O que é que vocês acham? Nota: 2 coisas que não mencionei ao meu ex. Não tenho nenhuma intenção de reacender nosso relacionamento. Estou aberto à coparentalidade se ela puder provar que não vai fazer outro ato de desaparecimento, mas é isso. Eu realmente a amei uma vez, mas agora sou uma pessoa diferente e aquele navio navegou bem e verdadeiramente. A certa altura, pensei em colocar a nossa menina para adoção. Ela tinha cerca de 9 meses na época, eu estava mental e emocionalmente esgotado, o trabalho estava me estressando e voltar para casa para minha filha simplesmente não me dava nenhuma alegria tanto quanto eu a amo. Eu estava passando pelo processo, mas uma noite, olhei para ela em seu berço, ela olhou para mim e para a expressão em seu rostinho. Um sorrisinho fofo e seus olhos azuis brilhando como se eu fosse o mundo dela. Isso me disse que as coisas iriam melhorar, então cancelei a adoção e nunca mais olhei para trás.
Já se passaram algumas semanas, então pensei em dar outra atualização sobre o progresso com meu ex. Em primeiro lugar, obrigado a todos pelos conselhos e apoio. Tem sido uma grande ajuda. Então, vamos ao que interessa. A pedido da minha ex, acompanhei-a a uma sessão com seu terapeuta e ela me garantiu que ela e minha ex fizeram um bom progresso, mas ela ainda tem alguns problemas para resolver. Especifique o relacionamento dela com os pais. Ela me disse que eles se separaram e que sua mãe era temperamental, mas eu não sabia o quão ruim era realmente. Após a sessão, minha ex saiu e eu esperei um minuto para pedir a opinião do terapeuta sobre a reintrodução de minha filha ao meu ex. Ela recomendou esperar por enquanto e me ofereceu uma sessão gratuita para conversar sobre isso, então irei vê-la na próxima semana. Numa nota mais positiva, a minha filha começou a pré-escola há 2 semanas, já está a fazer amigos e tem adorado a vida. E enviei a minha ex algumas fotos da nossa garota para mostrar algum apoio, então as coisas estão melhorando. Obrigado novamente a todos que comentaram até agora. O apoio que recebi foi incrível. Torna um pouco melhor a luta de criar um filho sozinho. Eu não pretendia fazer outra atualização até que minha ex e eu tivéssemos feito um bom progresso, mas ela fez uma confissão ontem e não sei como lidar com isso. Ela me ligou ontem de manhã perguntando se poderíamos nos encontrar, já que ela tinha algo importante para me contar. Eu estava de folga e a criança estava na pré-escola, então tive meia hora para conversar com ela. Logo depois que cheguei lá, ela me perguntou sobre nossa filha e eu disse que ela estava bem. Momentos depois, ela desabou e me disse que queria me contar por que decidiu entrar em contato para que não houvesse segredos entre nós. Ela admitiu que estava saindo com um cara, não sei o nome dele, então vamos chamá-lo de Luke, há cerca de 18 meses. Inicialmente, fiquei chateado com a ideia de ela namorar enquanto eu criava nossa filha sozinho, mas ela estava chorando, então me contive. Ela admitiu que Luke a levou ao batizado do sobrinho e ela teve um colapso total ao ver o bebê e pensar em nossa filha. Ela aparentemente ficou muito bêbada e começou a chorar antes de admitir para Luke que tinha um filho que basicamente abandonou. Aparentemente, ela tentou se distanciar de Luke depois disso, mas ele ficou com ela e seu amor e apoio a inspiraram a procurar um terapeuta e me procurar. Eu teria corrido 1 quilômetro se estivesse no lugar dele, então ele tem meu respeito por ajudá-la nesse momento difícil. Eu disse a ela que estava feliz por ela ter me contado e feliz por ela ter alguém que é tão dedicado antes de eu sair para colecionar crianças, mas agora que isso foi totalmente absorvido, não consigo entender isso. Como ela poderia ter saído e namorado outra pessoa enquanto eu estava com nossa filha? Comecei a ter dúvidas sobre sua segunda chance, mas como não irei ao meu terapeuta por mais uma semana, pensei em compartilhar isso aqui para obter alguns conselhos, porque embora eu gostaria que minha filha conhecesse a mãe dela, de alguma forma, pelo menos, não posso ignorar o fato de que ela estava namorando outra pessoa enquanto eu criava nossa filha sozinho. Algumas pessoas pediram uma atualização depois que consultei meu terapeuta, então aqui está. Falei com minha terapeuta sobre minha ex e como me senti em relação à revelação de seu novo parceiro, mas o principal em que nos concentramos foi em minha filha. Ele me pediu para pensar em meu ex e em minha filha e no que eu tinha medo. Admiti que estava preocupado que minha ex virasse minha filha contra mim ou se aproximasse e partisse seu coraçãozinho. Ele falou sobre minha filha caindo e se machucando. As crianças se machucam e nem sempre podemos estar presentes quando isso acontece, mas elas podem aprender com isso. O objetivo era me lembrar que minha filha sabe que estarei lá se ela se machucar. Quanto ao meu ex ter virado minha filha contra mim, ele observou que só houve um fator constante na vida da minha filha desde o dia em que ela nasceu. Eu, seu pai. Eu sou o mundo dela, assim como ela é o meu. Isso me lembrou do aniversário do meu irmão no verão. Ela bateu a cabeça e apesar de estar em uma sala cheia de parentes que ela conhece e com quem se sente confortável, ela me procurou porque eu era a única pessoa que ela queria naquele momento. Estou mais inclinado a deixar minha ex para viver a vida dela e deixar minha filha decidir se deseja entrar em contato quando for mais velha e tiver todos os fatos. A mãe dela nos deixou por 3 anos e passou metade deles com outro homem. Em relação à pensão alimentícia e ações legais, estou trabalhando nisso, mas primeiro preciso resolver a custódia exclusiva. Deveria haver uma audiência no Tribunal de Família na próxima semana ou 2, então cruze os dedos. Isso foi excluído, então estou postando novamente. Em primeiro lugar, quero abordar alguns comentários no último post dizendo como eu estava postando, mas não tomei medidas, legais ou não, e outros mencionando pensão alimentícia. Tenho estado ocupado lidando com minha ex, mas tenho mantido minhas cartas fechadas até agora. Localmente, a custódia exclusiva é dada instantaneamente à mãe se os pais da criança não forem casados, o que significa que minha ex poderia ter pedido a custódia e provavelmente a conseguiria, mesmo sendo uma estranha para minha filha. Então, assim que ela reapareceu, dei o pontapé inicial para a custódia exclusiva e, finalmente, ela me foi concedida.
Com a ajuda de uma amiga que estudou direito e me ajudou a obter a custódia exclusiva, elaborei um rascunho de um acordo de custódia para minha ex, afirmando que ela precisa começar a pagar pensão alimentícia antes de qualquer visita ser discutida e espero consigo uma cláusula onde posso anular o acordo a qualquer momento, para que minha filha fique protegida caso ela desapareça novamente, mas não tenho certeza se isso será incluído. Minha amiga e o advogado para quem ela trabalha estão resolvendo o problema e entendem que o bem-estar da minha filha é a única coisa que me importa. Agora que tenho a custódia exclusiva, ela é legalmente obrigada a começar a pagar pensão alimentícia para que eu tenha um pouco mais de segurança financeira. A questão do pagamento atrasado ainda está em debate, será incluído principalmente para que tenhamos algo a abandonar se o acordo for contestado, mas de qualquer forma, minha filha é toda minha e isso é o suficiente por enquanto. Isso provocou um encontro tenso com minha ex. Seguindo o conselho do meu advogado, encontramo-nos pessoalmente e eu disse-lhe para trazer uma testemunha para que não pudesse alegar que não recebeu uma cópia do acordo de custódia. Eu esperava que ela trouxesse a irmã, já que ela e eu mantivemos contato para que ela pudesse ter um relacionamento com a sobrinha, mas me enganei. Cheguei lá alguns minutos antes do combinado para poder ensaiar o que ia dizer, mas enquanto estava sentado esperando, algo me incomodou. E então, minha ex entrou com um cara, um pouco mais baixo que eu e não demorei muito para adivinhar quem era. Luke. Minha ex e eu conversamos sobre suas sessões de terapia. Luke entrou na conversa uma vez para me garantir que minha ex não queria nada mais do que compensar seus erros, mas eu basicamente o ignorei. E então disse a ela que tinha consultado um advogado e ela tinha a obrigação legal de começar a pagar pensão alimentícia. Eu também disse a ela que por enquanto havia parado de falar com ela e que a visitação estava fora de questão. Admiti que se ela pudesse provar que desta vez era capaz de ser uma mãe de verdade, casa estável, uma fonte de renda com pensão alimentícia paga em dia e seu terapeuta confirmando que ela está comparecendo às consultas e melhorando mentalmente, eu o faria. Esteja disposto a falar sobre visitação, mas não tão cedo. Ela aceitou isso, embora tenha derramado algumas lágrimas, tenho quase certeza de que foi um choro legítimo e não lágrimas de crocodilo. Luke então entrou na conversa novamente para me dizer que tudo que minha ex podia falar era sobre minha filha, mas eu o ignorei novamente, dei a minha ex a papelada do advogado e disse que ela poderia pedir a um advogado para examinar o assunto primeiro. Eu também disse que se minha filha quiser conhecê-la quando ela for mais velha, não vou impedi-la, mas contarei a ela como sua mãe a abandonou se o assunto surgir. Ela jurou que faria tudo o que pudesse para fazer as pazes comigo, mas eu disse a ela que não era comigo que ela precisava fazer as pazes, e sim com a criança inocente que ela abandonou. Além disso, estou saindo com uma garota há cerca de 6-7 meses, mas na verdade foi apenas uma espécie de encontro casual, já que minha filha é meu foco principal, o que ela entende. Então, há 4 semanas, tivemos um susto de gravidez, mas isso nos fez falar sobre nós e o futuro. Nós dois queríamos tornar as coisas mais sérias entre nós, então eu a apresentei a minha filha na semana passada e elas já estão se aproximando, o que me deixa muito feliz. Ontem à noite, ela apareceu depois do trabalho para uma visita e minha filha pediu-lhe um beijo de boa noite quando era hora de dormir. Antes disso, ela nunca pediu ou permitiu que alguém além de mim lhe desse um beijo de boa noite. Nem meus irmãos ou meus pais, acredite, fiquei maravilhado. Além disso, um jovem casal mudou-se recentemente para a estrada com uma menina de 3 anos e um bebê de 4 meses, então minha filha tem feito amizade com eles, o que é incrível. Ela não tem muitos amigos fora da pré-escola, então é ótimo que ela tenha alguém da sua idade com quem brincar. Ela está vivendo sua melhor vida e como pai, eu não poderia estar mais feliz. Além disso, vamos jogar boliche amanhã para comemorar a conquista da custódia exclusiva. Ela é muito pequena para entender toda a questão da custódia exclusiva, mas está animada, então para ela é um encontro com o papai e a filha. Jogamos 2 partidas e perdi as 2 vezes, mas ela se divertiu muito, então provavelmente a levarei para pequenos encontros com mais frequência. Posso fazer outra atualização assim que meu ex e eu tivermos um acordo, mas veremos. E eu sei que isso pode parecer loucura, mas parte de mim ainda se preocupa com minha ex e eu realmente espero que ela encontre a felicidade como eu encontrei com minha filha. Enquanto isso, obrigado novamente pelos comentários e apoio. Não posso exagerar o quanto isso significa para mim. PS. Quando carreguei esta atualização antes, mencionei ter conhecido Luke uma vez. Falei com um amigo que estava comigo e contei a ele sobre isso e ele encontrou uma foto da minha ex com Luke. Ele não acha que seja o mesmo cara e não tenho certeza depois de uma reunião em que o ignorei.